Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. E eu estou aqui com uma convidada maravilhosa para uma gravação especial que é, ela gentilmente aceitou fazer e eu quero dar as boas-vindas a Niara de Oliveira. Seja muito bem-vinda, Niara, ao canal. Muito obrigada por Obrigada, é um aceitar. prazer estar aqui contigo de novo. Ai, que legal. E olha, eu tô tão feliz de estar conversando com você, porque assim, eu preciso registrar a minha admiração completa por você e por seu trabalho junto com Vanessa Rodrigues, como autoras deste livro aqui, Histórias de Morte Matada, contadas feito morte morrida, que é exatamente a narrativa de feminicídios na imprensa brasileira. Um trabalho dessa dupla incrível, e Niara de Oliveira aceitou falar com a gente aqui. Eu fiz o convite primeiro para ela e agradeço de coração. Niara, vamos então conversar com o pessoal, e eu queria que você nos dissesse quem é Niara de Oliveira, por favor. Bom, eu sou nascida, criada e moro em Pelotas, no interior do Rio Grande do Sul, uma cidade, por incrível que pareça, negra, né? Nesse setor do sul, né, do país, que é visto como o mais branco, o mais europeu, etc., mas eu moro numa cidade de maioria negra. Sou jornalista há mais ou menos 25, 28 anos, já nem me lembro mais quanto tempo faz. Sou mãe de um rapaz, né, um menino autista, que não fala, né, ele emite sons, ele se comunica, mas ele não articula a fala. Isso é um desafio para uma comunicadora. De quase 30 anos já, acabou de completar 27. Esse foi um grande desafio, porque eu fui mãe solo durante muito tempo. E, na verdade, voltei a exercer minha profissão, né, há pouco tempo em função disso, em função de ter sido mãe solo durante tanto tempo. Mas sou feminista quase a minha vida inteira, né, comunista desde criancinha, né, e entrei já para a faculdade para ser jornalista, com o sonho de ser jornalista, já com essas definições ideológicas todas, né, já com essa leitura de mundo. Então é óbvio que o meu exercício jornalístico ele é muito crítico com relação à imprensa e com relação ao mundo. E claro, né, não podia ser de outro jeito, né? A gente acaba analisando a imprensa o tempo todo. Então, o livro é o resultado disso, de vivência, né, de uma luta, de uma vida toda, né, como tem sido. Tenho quase 30 anos de luta feminista, de enfrentamento à violência, então a minha luta nasceu, né, a partir de um feminicídio. Eu me tornei feminista a partir de um caso de feminicídio ocorrido aqui na minha cidade. Então, assim, a gente é essa coisa, né, as mulheres são essa coisa tudo junto, misturado, nós somos múltiplas, né, somos várias numa mesma pessoa, então eu sou isso também. Ai, muito prazer em conhecer, né? E, poxa, a gente não imagina toda a história que está por trás da vivência de uma mulher, né? Não. Não faz ideia, de verdade. E talvez por isso a cobertura de feminicídio seja tão injusta, né, do jeito que é feita. Com Porque certeza. ali só aparece o corpo, né, e a forma, assim, como o crime se deu. É só isso que praticamente se diz a respeito de uma mulher assassinada. Então é muito injusto, né? Porque são muitas histórias que simplesmente são apagadas e esquecidas. Com certeza. Puxa, isso é muito sério. E agora, como que surgiu a ideia do livro até chegar a esse material na nossa mão? Como é que foi essa história especificamente? Então, eu e a Vanessa, nós formamos lá pelo final de 2015, meados de 2015, uma comunidade de jornalistas feministas para analisar e para reescrever notícias da imprensa sobre crimes de gênero. Certo. Não eram só feminicídios nessa comunidade, que se chamava Não Foi Ciúme. A comunidade ainda está ativa, o conteúdo ainda está lá, mas a gente não alimenta mais. E nessa comunidade era isso, eram várias jornalistas que todos os dias pegavam títulos absurdos, né, sobre crimes de gênero, de assédio, de violência doméstica cotidiana,
de feminicídio, de estupro, e reescrevíamos, né? A gente fazia esse exercício de refrasear toda a notícia, do título, a linha fina, a abordagem, né? Na verdade, o enfoque, a forma como era transmitido, era narrado o fato, né? O crime. E a gente fazia isso com a colaboração de várias. E as próprias pessoas que participavam da comunidade enviavam para a gente inbox as notícias, às vezes, já com a crítica pronta. Algumas coisas a gente nem éramos nós que fazíamos, eram as colaboradoras já que iam fazendo. E a comunidade, em um momento, bombou, como se diz na rede, né, nas redes sociais. A gente tinha uma leitura e um conteúdo diário, e, claro, foi pesando, foi ficando pesado, foi ficando difícil. Algumas dessas jornalistas, a Cecília Oliveira, né, que todo mundo conhece, do Fogo Cruzado e do Intercept. Nós tínhamos uma delegada que escreve a orelha do nosso livro, a Renata Lima. Tínhamos uma companheira que é funcionária do Judiciário em Brasília, a Yara, que também ajudava nesse processo. Tínhamos a Amanda Vieira, lá de Brasília. Tínhamos várias companheiras que faziam esse exercício cotidiano, né, de criticar a imprensa da forma como cobriam e como relatavam os casos de crime. O livro, ele é o resultado disso e dessa coisa que é desse aspecto efêmero que são as redes sociais, né? A gente tinha uma comunidade virtual, bom, e aí a gente fazia e repetia esses casos, né? Todos os dias. Bom, a gente foi cansando, porque sim, massacra a alma da gente, né? Essa coisa de ficar falando e ficar vendo como as mulheres são tratadas e retratadas pela mídia. E, bom, foi se perdendo. E aí um dia eu conversando com a Vanessa, assim, a impressão que dá é que se a gente começar de novo, se a gente voltar a alimentar a comunidade, a gente volta a repetir, né, os casos. Uhum. E aí a gente achou que essa análise merecia algo mais definitivo, algo que ficasse, algo de concreto, né? E que essa crítica se concretizasse numa coisa mais sólida. E aí pensamos no livro, pensamos em fazer essa coisa do livro, mas aí já pensando realmente nesse crime que é o final, né? Que, daquilo que a gente chama de escala da violência contra a mulher, que é o feminicídio, né? E aí pensamos, vamos falar especificamente de feminicídios e aí a gente pensou, quando a gente pensou o tema do livro, a gente pensou assim, vamos responder uma pergunta. A imprensa contribui com a manutenção da misoginia da sociedade e com a manutenção, e com esse crime, né, com não sei se não vou chamar de manutenção, mas com o aumento dos índices desse crime, feminicídio? Essa é a nossa pergunta-chave, né, que a gente precisava responder ao analisar os casos. Certo. E aí a gente foi desenhar o período, né, que íamos pesquisar, então, os casos, né, de feminicídio. Em que período a gente faria isso? Porque tu tem que partir, tu tem que ter para uma pesquisa ser válida, mesmo a gente não estando na academia, mesmo a gente foi muito rigorosa conosco, né? A gente criou uma forma, né, de fazer criamos parâmetros, né, para fazer essa análise, essa pesquisa. E o nosso parâmetro, então, foi, porque a gente estava concluindo naquele momento o podcast Praia dos Ossos, né? Ele estava no auge, estava todo mundo ouvindo, todo mundo comentando sobre o feminicídio da Ângela Diniz, que, embora não se chamasse feminicídio na época, mas é um feminicídio muito característico, né? Bom, e o feminicídio da Ângela Diniz, ele gerou uma comoção e uma campanha feminista, né, que foi a campanha Quem Ama Não Mata. E eu estava, naquele momento, participando de uma campanha contra o feminicídio, né, que é mantida, que é organizada pelo Levante Feminista contra o Feminicídio. É uma campanha, né, que tem como slogan, porque ela ainda está, né, funcionando, ainda está no ar, né, a campanha, que se chama, que o mote é Nem Pense em Me Matar,
quem mata uma mulher mata a humanidade. E aí a gente, bom, de uma campanha para outra, né, nesse intervalo de tempo, que são só 40 anos, como o que mudou na imprensa, o que alterou na cobertura, né, da imprensa. Porque no meio disso tem Lei Maria da Penha, tem o avanço das feministas, tem as conquistas dos direitos, tem a Constituição Federal e tem a lei do feminicídio, que é essa lei que vai definir o que é morrer apenas por ser mulher, né, esse crime específico, né, que é um agravante do crime de homicídio e que Sim. torna a pena mais dura, né, aumenta o tempo de pena quando tem essa qualificadora, né, como diz o povo do jurídico. Então, a gente estabeleceu que esse seria o nosso período, esse seria o nosso material para trabalhar. 40 anos de narrativa de feminicídio da imprensa. E definimos que trabalharíamos com a imprensa escrita, porque se envolvesse televisão ficaria muito difícil. Ia ser trabalheira. E aí, assim, já temos a questão da internet, né? Então, assim, para incluir no escrita aí, né? E essa mudança também da questão da internet. E aí a gente tinha todas, porque o jornalismo mudou, além de nesse período, foi justamente o período em que, porque a profissão foi regulamentada, né? Nesse período, então, assim, bom, existem regras, existe um curso, existe questões técnicas, né, que orientam o fazer jornalístico, né, como se faz uma apuração, a que pergunta se responde quando está apurando um fato, a ética, né, que precisa ser observada, né, nessa apuração, e a redação em si. Né? Afinal, temos vários manuais, manuais famosos, como o da Folha de São Paulo, que é meio que a bíblia para vários, né, profissionais, inclusive muito competentes, que temos na imprensa. Então, aí tínhamos tudo isso, esse material que a gente tinha para se debruçar, para fazer a nossa pesquisa e a nossa análise. E foi isso que fizemos. Não foi fácil, né? Foi pesadíssimo, né? Nós trabalhamos, ocupamos, né, todo o nosso ano de 2021, né, entre o financiamento coletivo para ter o livro, né, a pesquisa, a escrita e a publicação. Então, a gente começa, né, mais ou menos em fevereiro de 2021, e vamos concluir o livro em dezembro, quando ele finalmente sai publicado, né, sai da gráfica e vem para a nossa mão já materializado, concretizado. Nossa, e como que foi a sensação de ter o livro na mão? Isso assim, é indescritível, né? Porque justamente por ter sido tão doloroso para nós, né? E eu e a Vanessa, a gente só não sucumbiu, né, durante a pesquisa porque nós contamos uma com a outra, com a solidariedade feminista uma com a outra, né? Porque isso foi fundamental, esse acolhimento. Porque já tinha prazos para cumprir, já tinha toda uma pressão, né? Se a gente não fosse solidária, não fosse acolhedora uma com a outra, a gente talvez não tivesse conseguido. Quando uma deprimia um pouquinho, a outra segurava, porque enquanto isso a gente também estava conversando com colegas da imprensa, falando a respeito do livro, dando notícias, dizendo como estava a pesquisa, porque as pessoas estavam realmente muito curiosas, né, com a pesquisa. E, bom, a gente não estava curiosa porque a gente imaginava, quando a gente começou, que a gente já sabia sobre o que a gente ia escrever, mas, menina, não sabíamos. Sério? Não sabíamos. A gente não tinha ideia do quão trágico é a narrativa de feminicídio na imprensa brasileira. A gente não tinha ideia de que era desse jeito. Uhum. Assim, e aí a questão da depressão, enquanto a gente vai analisando, pesa mais, porque assim, é um misto de decepção com desalento, né, com a nossa categoria, com os nossos colegas, porque o jornalismo vive da crítica.
Uhum. Vive desse olhar crítico, né? E aí a gente se perguntava como é possível repetir uma fórmula pronta desse jeito, sem se questionar, sem se perguntar, sem não enxergar, não perceber que tem alguma coisa errada. Uhum. E, é claro, a gente sabia que tinha uma coisa errada, a gente não sabia que estava tão errado. E que esse erro era cometido tranquilamente, todos os dias, e dessa forma reiterativa como é. E isso nos pegou pelo pé, assim, foi um baque, assim, nesse sentido. Né? Sim, era mais do mesmo daquilo que a gente lidava, mas foi impactante, sabe, a forma como a gente encontrou. Ao ponto da gente precisar fazer um capítulo específico sobre essa questão da repetição dessa fórmula narrativa, dessa fórmula de como narrar feminicídios, né? Que isso realmente nos impactou demais, assim, foi pesado. Mas, assim, se tem uma alegria que a gente pode dizer que tem com relação ao livro, bom, que ele está aí, né? Tem vários profissionais, tanto da área de letras quanto do jornalismo, estudantes de jornalismo, professores que estão usando o livro em sala de aula, que estão nos chamando para falar, que estão nos chamando para apresentar a pesquisa, e gente da academia que está considerando a nossa pesquisa, porque aí tem essa outra questão, né? Nós não sabíamos que estávamos fazendo uma pesquisa inédita. Nossa, isso aqui vale um doutorado mesmo, amiga. Com certeza. Que bom que a academia reconhecesse desse jeito, mas enfim. Porque nunca vi nada parecido. De fato, não tem nenhum tipo de pesquisa com tanto corpus, com tanta análise, né? Como esse, de uma forma sistemática, porque o livro ele não é feito de uma forma superficial, de forma alguma. E em momento nenhum você vai as pessoas vão encontrar aqui uma forma assim feita de qualquer jeito, né? E isso aqui dá para ler o cuidado na análise e o padrão, né, científico. Então não é uma coisa a gente sabe que na ciência não existe neutralidade, não existe imparcialidade, não existe em lugar nenhum. E até mesmo para comunicar um fato, existe um olhar, né? O olhar existe. Agora, uma coisa é você colocar o seu olhar sobre o fato, a outra é você omitir questões, como vocês apontam aqui. Porque essa questão da morte matada, contada, feito morte morrida, é exatamente isso, que às vezes as pessoas não entendem a questão. É exatamente a mulher é morta, mas a forma como é contada o fato dá a entender ou que ela provocou o ocorrido, Sempre. ou que ela simplesmente morreu. Não tem autor ali. Pode ter sido de um acidente, ela pode ter caído no banheiro, batido com a cabeça na pia, pode ter sido um mal súbito, pode ter sido um ataque cardíaco. Quando tu ouve o título e às vezes tu tá no meio da matéria já tá no relato quase que inteiro e tu ainda não entendeu o que é um feminicídio. Lendo, né, a notícia, tu ainda não entendeu o que é um feminicídio. Às vezes lá no final, na última linha, vai se dizer que já tem enfim, Responsável, né? sim, o provável assassino, né, que ele já confessou, que ele já está preso ou se matou, enfim. E às vezes, aí tu volta pro título, como foi possível, já sabendo que existia um assassino, redigir desse jeito, intitular desse jeito? Então, assim, a gente passou o processo todo da pesquisa e da escrita do livro sobressaltada com essas questões. Como é possível relatar desse jeito? Sim. E assim, e claro, não também por uma questão ética nossa, nós não identificamos individualmente quem escreveu as matérias. Uhum. Só os veículos, né? Porque primeiro, porque assim, quando existe um padrão, né, existe
algo que é feito a partir da estrutura que ele vem, tu percebe, né, que é uma questão estrutural, tu não pode apontar o dedo individualmente para alguém. A pessoa está repetindo uma fórmula e pensa que está fazendo o correto, pensa que está fazendo o certo. Se ninguém corrigir, se ninguém chamar atenção, se ninguém disser, se observar, a probabilidade é que isso não mude nunca, né? Uhum. Então, esse é o objetivo do livro, assim, é dizer, para tudo que está errado, né? Não está correto desse jeito, tem algo errado aqui, algo de certo, assim, algo de errado não está certo. Algo Né? de errado não está certo, exatamente. E até a arte da capa eu achei fantástica por causa do lápis com a borracha, ou seja, uma história reescrita, uma história apagada. Essa é a ideia, né? Isso é a design da editora, né? Sunny Alice, né? Uma querida responsável pela capa, por todo o design dentro do livro. Ela, assim, um trabalho primoroso. O livro, ele também tem esse resultado porque ele é bonito, né? Ele é bonito, apesar do tema ser muito pesado, ele consegue ser quase lúdico, né? Com esse título que remete, que é a obra da Vanessa, né? Esse título que remete quase a um cordel, né? Uhum. A inspiração é essa, não tem a menor dúvida. Porque, bom, e a gente precisou escrever de uma forma leve também, a gente tentou escrever de uma forma leve, de uma forma não, assim, que não pesasse mais do que do que o tema é pesado, né? Que desse de uma forma mais fluida, a gente tentou, né? As pessoas dizem que nós conseguimos, e a gente fica muito feliz sempre que as pessoas dizem isso, porque, bom, são 320 páginas, né? É brincadeira. Falando de morte, é horrível, né? É péssimo, é péssimo. Até aqui no canal eu fiz questão de fazer a leitura do capítulo todo referente ao caso Eloá, né? Eu gravei, né, numa leitura especial, exatamente para as pessoas perceberem a complexidade que é tratada, o caso não é de forma alguma superficial, e também essa questão, porque é possível entender passo a passo da construção de como a história foi contada por diversos veículos diferentes, e perceber até mesmo a sensação que eu tive é que eu estava me surpreendendo junto com vocês na escrita do livro. Na medida em que eu ia lendo, eu ia me surpreendendo com as questões construídas. E é extremamente acessível, uma linguagem muito fácil, né? Não fica tecnicista, né? Aquela linguagem pesada que as pessoas não vão acompanhar, né? Independente da formação. Se estivéssemos na academia, o rigor, né, acadêmico nos exigiria uma outra escrita. Então, provavelmente, assim, aí a gente até fica feliz do fato de ter feito essa pesquisa de fora, né, da academia, sim, por ter essa liberdade, né, de poder fazer desse jeito. Talvez o livro não tivesse o alcance que está tendo se não tivesse sido feito desse jeito. E o caso Eloá, assim, ele é o único que a gente trata sobre a questão da TV, né? Porque o caso Eloá, ele foi muito TV. Ele foi uma cobertura quase que ao vivo, né? Pela televisão. E os jornais chegavam sempre atrasados, né? A gente ainda não tinha essa questão da internet com essa instantaneidade que temos hoje, com essa velocidade, com essa pressa, com esse quase desespero, né? Que as pessoas precisam publicar imediatamente no minuto seguinte, não dá nem tempo de escrever, às vezes, né? Porque e agora está quase isso, né? As pessoas já entram, é quase como um TikTok. Nós estamos, né, no tempo do TikTok, não dá mais tempo para nada. E o jornalismo, ele precisa de tempo. O jornalismo precisa de tempo para apurar, para não ser irresponsável, para não ser injusto, para não cometer desumanidades, né? E, bom, o resultado a gente nem precisa falar muito. Se a gente não tivesse nesse caos, a gente não precisaria ter escrito livros, né? Se a gente tivesse tempo, se a gente respeitasse o tempo de apuração, o tempo de investigação, de ouvir as pessoas, ouvir familiares de vítimas, saber quem é, né? E se preocupar com essa questão da humanização, a gente não teria escrito livros, não precisaria escrever o livro, né?
E a gente, e o nosso sonho, o nosso objetivo, meu e da Vanessa, é um mundo em que a gente não precisa que esse livro, que essa análise seja completamente obsoleta. Assim, a gente deseja que a nossa pesquisa se torne obsoleta. Esse é o nosso objetivo de mundo. Acho que eu estou desejando junto com vocês, viu? De Que verdade. Nossa. Porque assim, essa questão do TikTok fica muito evidente porque a ideia é clickbait, né? É você colocar uma manchete que chame atenção, independente se isso vai afetar ou desumanizar a pessoa referida. E isso é uma violência terrível, né? Sim, as atrocidades que se comete com isso, com esse processo, é inacreditável, né? A gente vive num mundo que a fake news foi banalizada, né? Ou seja, escrever mentiras, né? Notícias mentirosas, banalizou, é quase como assim, é corriqueiro, né? Uhum. É inacreditável o número de agências de checagem de notícias. Olha o maluquice. O jornalismo é, em si, uma agência de checagem de fatos. É inacreditável que no jornalismo a gente precisa demandar um setor e movimentar pessoas para a checagem da checagem. Nossa, terrível. É nesse momento que nós estamos, né? Então, mas, enfim, faz parte, né, desse processo, principalmente no Brasil, totalmente desregulamentado, com a comunicação e com a internet fazendo o que bem entende, até os jornais, né, sem regulamentação nenhuma, sem controle nenhum, sem punição nenhuma quando comete erro. Uhum. E aí a cultura das redes faz com que as pessoas simplesmente repliquem. Ela ouve e não se importa se aquilo foi checado ou não, se aquilo é fato ou não, se aquilo tem uma intenção diversa ou não. Se o jornalismo não faz essa checagem, se uma parte do jornalismo não faz essa checagem, ou deixa para um setor fazer, e isso não se torna a regra, né, do checar, rechecar, checar novamente, que era uma regra que, né, eu lembro assim, de ouvir palestras quando eu estava na faculdade, lá no meados da década de 90 do século passado, e as palestras todas diziam isso: checa de novo, checa mais uma vez, confere novamente, e aí, antes de dar o enter, né, de enviar para a publicação, confere novamente se está tudo correto. Ou seja, isso se perdeu. Isso hoje foi terceirizado para um setor específico que vai fazer essa checagem, né, se é correto ou não, e aí depois faz uma errata no rodapé, na última página. Estou aqui falando ainda do jornal do impresso, né? Mas no rodapé, ou numa notícia com bem menos estardalhaço, com bem menos audiência do que teve a notícia falsa, né? E, sim, bom, já ganhou os cliques que precisava, já garantiu os anúncios do mês seguinte, e danem-se as pessoas que foram afetadas, violentadas, atropeladas, né, por esse processo. E, bom, é isso que a gente tem, é isso que a gente está vivendo. Qualquer coisa depois emite uma postagem de desculpas ali e pronto, como se aquilo tivesse apagado tudo o dano que causou a notícia. Né? E o caso do Eloá é justamente isso. Só que nesse trajeto, nesse processo, tem um corpo de uma menina. Foi uma vida interrompida de uma menina de apenas 15 anos. E com um assassino quase que endeusado. Né? Quase como elevado ao patamar do bom partido para casar. Sim. E aquele processo é tão inacreditável que quando assim, eu assisti o primeiro Linha Direta, né, que tratou justamente, que trouxe à tona, né, o caso Eloá, nesse processo de sobressalto, né, e aí eu fiquei tão mal naquele dia que a Vanessa que foi fazendo as críticas e foi replicando, foi colocando, foi tweetando, né, e foi comentando nas redes, né, sobre o caso. Eu simplesmente não consegui. Eu cheguei num momento que eu me peguei torcendo para que a Eloá saísse viva, sabe? Mesmo sabendo, tendo analisado o caso no livro, tendo lido, tendo vivido aquele processo, esse caso tendo virado um case
né, para os cursos de jornalismo, um caso a ser estudado, eu me peguei torcendo para que ela sobrevivesse de tão horrível que é aquele processo todo. Assim, era tanto erro, assim, era uma sucessão de erros, e ninguém em nenhum momento parou para pensar, tipo assim, tem uma menina com a vida em risco. E ninguém pensou nisso. E aí, assim, quando a gente diz no livro um país que precisa pedir perdão, que precisa pedir desculpa, é exatamente isso. Fomos todos responsáveis pelo feminicídio da Eloá, de alguma forma, dando audiência, as meninas que torciam, que faziam torcida, né, pelo assassino, pelo casal, né, pela reconciliação do casal. Se falava nisso, na reconciliação do casal, como se fosse possível, né? Enfim, porque às vezes eu fico pensando assim, mesmo que o final não fosse tão trágico quanto foi, teve um sequestro, sim, teve um cárcere privado, teve ameaça, teve uma pessoa mantida na mira de uma arma. Isso tudo é violência. Tortura e ainda psicológica, assim, né? E ainda assim as pessoas torciam pela reconciliação. Olha que mundo maluco e doente, né? Que a gente, adoecido, que a gente vive, que as pessoas não reconhecem a violência, que as pessoas não tratam violência como ela é. Uhum. E aí eu consigo entender, mesmo que não justifique, por que se relata a violência desse jeito. E as pessoas não se surpreendam quando leem histórias de morte matada contadas feito morte morrida, e não se revoltam com isso, não se indignam. A gente assiste a tudo isso passivamente. E, bom, era também isso que nós fazíamos, né? Porque quando a gente analisava, assim, aí eu lembro assim, de algumas coisas, quando a gente analisava os títulos, né? A gente sabia que faltava objetividade, a gente sabia que os títulos podiam ser mais assertivos, mais respeitosos, não usar foto X, não usar tanto suposto, etc, etc, etc. Bom, mas quando a gente se deu conta dessa questão, assim, de que a gente mesmo assiste essa repetição passivamente, né, desse uso da voz passiva com relação ao assassinato de mulheres, chocou. Porque é a forma como a gente vai engolindo isso todos os dias, né? E que, bom, daqui a pouco tu já nem percebe mais, né? É como acostumar com uma dor, né? Sim. No primeiro dia ela tá mais aguda, no segundo dia ela não amenizou em nada, mas tu criou uma forma de resistência e tu meio que acostumou. E às vezes a gente vai se acostumando com dores muito profundas, muito fundas, né? Eu acho que é esse o caso. A insensibilidade frente à voz passiva, eu acho que isso é importantíssimo, porque em vez de estar escrito fulano matou ciclana, está escrito ela foi morta, ou ela morreu. E aí você perde o autor do feminicídio, você simplesmente se habitua e se torna insensível à questão de que o responsável por aquela violência não está sendo nomeado de cara. E não precisa ser a pessoa apontada, porque sim, é preciso respeitar a presunção de inocência. Sim, essa é uma questão muito, muito, muito cara e muito, muito séria. Né? Tu não pode apontar, tu não pode chamar de assassino uma pessoa que ainda nem indiciada foi. Certo. E esses são critérios que o jornalismo precisa seguir. Ok. Mas é possível relatar o fato como ele acontece. É possível ser mais assertivo. Por exemplo, se tu tem a polícia dizendo que o ex-marido é o suspeito, tu escreve isso. Ex-marido suspeito de assassinar fulano. Aí, né, vem na linha fina, né, a vítima, etc, 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 né, e menciona o crime. É possível ser assertivo. Não precisa ser essa fórmula pronta, repetida, desumanizadora, né, e que
corresponsabiliza a mulher. Porque Sim. quando tu coloca, porque essa é a função da voz passiva, e essa questão que a gente precisa, que a gente não se liga, que a gente não para pensar todos os dias. Qual a função da voz passiva na construção de uma frase, na construção de um texto? Qual é a função da voz passiva? É atenuar, é amenizar a ação, amenizar assim, a responsabilidade, né, do autor da ação. Essa é a função. Então, a gente tem um jornalismo que atua cotidianamente para atenuar a responsabilidade de assassinos que matam por ódio. Porque é preciso sempre lembrar que não é um crime por ciúmes, cometido por ciúmes, nem por descontrole, nem por amor, nem nada parecido. É um crime de ódio. De ódio contra a mulher, de ódio e menosprezo à mulher. Essa é a definição de feminicídio. E é isso que a gente precisa ter em mente. Então, o jornalismo atua para amenizar a ação e a responsabilidade de misóginos, de assassinos misóginos. Olha o absurdo que é isso. Então, é isso que o jornalismo não para pensar, para se pensar, né, e para se repensar, para se refazer, para se reconstruir. E isso é muito, muito perigoso. Agora, quando você já tem uma condenação, como, por exemplo, o caso do Robinho. O caso do Robinho, ele foi condenado, né, a 9 anos de prisão em todas as instâncias da justiça italiana por estupro coletivo. Ele não poderia estar solto, inclusive. Então, veja, ele passou por todas as instâncias do julgamento pela justiça italiana e foi condenado a 9 anos. E ele está solto. E a grande questão é, recentemente saíram áudios dele falando, né, conversando com os amigos, com os colegas ali, né, de trabalho. E é interessante que quando a mídia expõe trechos dos áudios, e geralmente os trechos dos áudios que são divulgados, e eu fiz um experimento, eu comecei a divulgar as notícias no meu canal, né, que falavam sobre os áudios. Mas sempre é um trecho em que não dá a entender que ele cometeu crime. Em que ele está negando, o trecho que ele está negando, ou o trecho que, né? E aí, quem ouve aquilo como se fosse a fonte primária, vai entender que aquilo é todo o caso, tudo que se tem contra. E aí, a impressão que dá, a partir da repercussão que é dada, né, do enfoque, né, do ângulo pelo qual se olha, que a grande imprensa olhou para esse caso, principalmente agora para os áudios vazados, ele nem sabia que estava cometendo um crime. Não é? Que ódio. E aí o que mais me pegou nisso tudo é o Robinho é um estuprador condenado. Ele pode ser chamado de estuprador, porque a justiça o condenou por estupro. Em nenhum momento a imprensa usa isso. Em nenhum momento ele é chamado de estuprador. Então, assim, isso é revoltante, porque o comportamento da imprensa com relação a mulheres que cometem crimes é outro. Exatamente. É outro. Recentemente, eu fui marcada nas redes por uma formanda de jornalismo que se formou. Ela fez o TCC dela, fez a monografia baseada no livro, e ela comparou os casos da Elisa Samúdio, a cobertura da mídia, de um veículo específico da Elisa Samúdio, com o caso da Elise Matsunaga. De Elisa para Elise, né, como a forma como o jornalismo se comportou. E, bom, já sabemos o resultado, né? A Elise Matsunaga, ela segue sendo perseguida e segue sendo chamada de assassina, e tem a questão do picadinho, das piadas, enfim. E sabemos como o Bruno tenta, a todo momento, ser reabilitado. Né? Ele tem o direito à vida, ele tem o direito a refazer a vida. Bom, parece que a Elise não tem. Exato. Porque, assim, e essa é a diferença. Né? Então, assim, é visível, é nítido e é comprovado, né, o machismo estrutural, a misoginia estrutural que a imprensa reproduz.
Eu espero que em algum momento a imprensa pare para se pensar, né, e se avaliar nesse sentido, porque não é possível, né? Não é possível. Hoje nós já somos quase 60% da profissão, né? Nós somos em torno de 57, 58% dos jornalistas, né? Somos mulheres. Em algum momento a gente vai chegar nos cargos de direção das redações, em algum momento a gente vai ter que mudar isso, vai ter que virar esse jogo. Com certeza, é inacreditável, né? É quando parece um filme de fantasia, porque vê que isso é realidade, que isso normaliza a violência contra a mulher em geral, né? Toda essa estrutura é uma violência sobre violência, né? Sim. E, bom, a gente não precisa ir muito longe assim, né, da notícia. Se a gente ficar só com a notícia e a repercussão dela nas redes, tu já tem um retrato, né, social do caso. Os homens que se indignam, né, parece que estamos perseguindo o coitado do Robinho, estamos perseguindo o coitado do Daniel Alves, estamos perseguindo o coitado do Cuca, estamos, né, o Bruno, o outro lá, o assassino do Daniel Pérez, que morreu agora há pouco, né, morreu agorinha, né? É impossível, né? Porque, assim, enfim, a pessoa deu a notícia, a pessoa que comunicou a morte rindo daquele jeito, como que a gente não vai rir também, né? Há sempre uma desculpa, né? Então, esse hábito de desculpar, de atenuar, de amenizar as coisas para assassinos é exatamente isso. É um hábito, e às vezes fica parecendo que a imprensa existe para isso. Para isso, né? Ameniza para os homens, né? Endurece para as mulheres. Poxa. E isso vale, inclusive, para reforçar o estigma da mulher louca, né? Porque tudo é a mulher que enlouqueceu, a mulher que pediu, a mulher que provocou, né? E essa disparidade de julgamento, porque o público parece que virou um tribunal de eles não têm todos os fatos, mas mesmo assim emitem julgamentos. Isso é ótimo no público da internet. E aí que realmente pesa a questão das falhas da imprensa. Né? E aí é que a gente percebe também que não existe isenção. Não existe essa coisa da neutralidade, né? A justiça não é neutra, a imprensa não é neutra, a gente olha o mundo, a gente lê o mundo com os nossos olhos, que tem uma ideologia, que tem uma visão, uma vivência, né? E, bom, eu mantenho o meu olhar, né, de filha de trabalhadores, de trabalhadora, né, que mora no interior. Esse é meu olhar para o mundo. Eu nunca vou conseguir olhar o mundo de outro jeito. Porque é quase impossível que eu mude de classe social. Eu não vou virar bilionária. Não, pelo menos não escrevendo livro e não sendo jornalista. Tamo junto. Não seremos bilionários, continuaremos sendo trabalhadoras, né? E, bom, nossa visão vai continuar essa, né? E o jornalismo como um todo precisa se despir de uma vez por todas dessa questão, dessa fantasia da neutralidade, dessa fantasia da isenção. Tu é isento quando tu apura os fatos, oferece todos os ângulos possíveis e que tu consegue imaginar naquele momento, né, a respeito da apuração. Isso é isenção, isso é ser ético, isso é ser profissional, isso é ser responsável. Não é neutro usar dessa espécie de, como a gente diz, do lugar comum, porque o lugar comum é machista, o lugar comum é racista, o lugar comum criminaliza a pobreza. Sim. Então, a gente precisa se dar conta dessas coisas, né, para perceber que o nosso olhar, esse olhar, ele é ideológico, todo ele é ideológico, mesmo aquele que finge não ser, ele é ideológico. Né? E quando a gente não atua no sentido de transformar, a gente está jogando do lado do opressor, a gente está jogando do lado, né, para as coisas continuarem como estão. E as coisas continuarem como estão
uma imensa minoria com a imensa maioria da riqueza do mundo, uma imensa maioria pobre, né? Pretos sendo oprimidos, mulheres sendo oprimidas. Bom, em algum momento a gente precisa parar de fingir que a gente não percebe as coisas, porque sim, a gente percebe. Sim, quando é confrontado com materiais como esse, por exemplo, caso a gente simplesmente continue alimentando a normatização da violência, a gente trabalha numa uma espécie de cumplicidade a essa estrutura, né? Sim, a ideia é justamente essa. Uhum. Né? É assim, bom, se os nossos colegas não conseguem perceber, a gente oferece esse olhar. A gente oferece, então, essa análise. Né? A gente mostra, olha, está aqui. Uhum. Está aqui. Né? Eu sempre digo assim, nem todo feminicídio é narrado na voz passiva, é fato. Mas todo assassinato de mulher narrado na voz passiva é um feminicídio. Uhum. Pode buscar, pode procurar. Toda mulher é morta, mulher encontrada morta é de um feminicídio que se está falando. E a gente comprova isso no livro. Né? E isso é de norte a sul, de leste a oeste do país. A gente tem um capítulo específico em que a gente foi buscar uma matéria com esse início, né? Mulher encontrada morta, mulher é morta, em cada estado do país. Encontramos os 27. Com fartura. Né? Essa é a questão. Não tem nem desculpa, né? Não tem nem por Não tem. E eu queria só, né, que também trazer um pouco para aquilo que está na moda, que são os filmes de heróis. Que nós temos, tanto a DC quanto a Marvel, tem grandes heróis ou vilões famosos, e atores, não só da Marvel, mas também de outras, da Disney, né, e outras companhias, que foram acusados e até mesmo já tiveram a comprovação do fato, né, da violência contra a mulher, como, por exemplo, o caso de Johnny Depp, que quando você pesquisa o caso do Johnny Depp e da Amber Heard, Amber Heard, né, você vai ver a notícia geralmente que ele venceu, ou que ela é louca, ou que aconteceu algum... Coitado do Johnny Depp, agora ele foi ovacionado recentemente numa promoção de conteúdo, de mídia, né? E aí, sem levar em conta que, no caso, ambos perderam alguma coisa ali, e que o caso foi complexo, mas que a violência que ele cometeu foi comprovada de fato. Isso, né, dentro do quem leu todas as questões, percebeu. Agora, a forma como atores como Johnny Depp são tratados, né? No caso do Jonathan Majors, que é o Kang, o grande vilão da Marvel, né? Que também as notícias deram a ideia de que a mulher depois voltou atrás na denúncia. Então, se ela volta atrás é porque não aconteceu, né? Uhum, automaticamente. Ninguém se pergunta por que voltou atrás. O que a fez voltar atrás? E aí, assim, virou moda. Não só as denúncias, né? Ainda bem que as denúncias começam a vir à tona, que as mulheres começam a... Eu não vou dizer perder o medo, porque, olha, eu nem sei dizer o mundo que as pessoas enfrentam quando decidem denunciar um homem, principalmente um homem famoso, né? Uhum. É o mundo inteiro contra esta mulher. É basicamente isso, é uma luta de Davi contra Golias, e é isso. Não tem meio termo, né? Não tem meio termo. Essa mulher vai ter a vida escafuchada, vai ser virada do avesso. Se ela pisou no pé da coleguinha no jardim de infância, vai aparecer, né? E todo o comportamento dela vai ser olhado com lupa, mas do acusado não. E a grande questão é assim, que junto, assim, para cada movimento de luta por direitos, de conquista de direitos, vem uma reação desse status quo, né, reagindo a isso. Uhum. A gente vive esse momento, né? O
o Me Too, que era o movimento, né, desse processo de denúncia, de trazer isso tudo à tona, né, aqui no Brasil a gente teve uma hashtag que era o Meu Primeiro Assédio, né, que todas as mulheres, uma catarse, né, de todas as mulheres contando, porque todas as mulheres já viveram alguma violência, tem uma história de horror para contar. Para todos esses movimentos, tem uma reação. E a reação para as denúncias é o denunciado, ele passa a assediar a vítima ainda mais, né, a constranger, ameaça, e ameaça também as advogadas. A gente tem um caso no Brasil, eu não vou nomear, tá? Assim, também não vou fazer como a doutora Rosângela, do personagem aquele que diz que não vai nomear e depois nomeia. A gente tem um caso de uma denúncia de assédio que ocorreu na internet. Foram publicados os prints, né, das duas denunciantes. As denunciantes foram acolhidas pelo movimento feminista, que replicaram as denúncias. Bom, não chegou a ter um processo. Era só como é que a gente chama, a exposição, né, do caso, a exposição de um assédio, né, grave e sério, né, e inclusive envolvia uma menor de idade, que, enfim, juridicamente isso tem um peso. Bom, o denunciado, o exposto, né, assediador, processou as vítimas, processou as feministas que deram voz e acolheram as denunciantes, né, e exigindo dinheiro. É claro que as duas denunciantes voltaram atrás e se desculparam e fizeram uma retratação pública e etc. Apagou o assédio? O crime deixou de existir? Deixou de ser assediador? Não. Mas as vítimas foram silenciadas. As feministas que a acolheram foram silenciadas. E a gente, assim, bom, tem um caso muito, muito emblemático nesse sentido, que é o da Mari Ferrer, né, que é isso. É isso. Assim, a violência que essa menina foi exposta depois do estupro é uma coisa. Eu acho que conseguiu ser pior. Terrível aquilo. Assim, eu nem tenho palavras para descrever a situação. É como se não ousem denunciar. Não ousem denunciar. E esse é o recado. É esse o recado desse mundo machista e misógino que a gente não ousem denunciar. Por isso que as vítimas cada vez mais recorrem à não identificação, a ficar... porque quando tu põe o teu rosto e o teu nome na imprensa, tu está dando a cara para bater, literalmente. Né? Eu não gosto de usar essa palavra, assim, como é uma palavra que está desgastada, assim, tanto quanto a narrativa, mas é isso. Tu dá a cara para bater, e vai apanhar. Vai. Essa é a única certeza que a gente tem. E, bom, tem o caso da Dani Calabresa, né, versus Márcio Smelling, né, a gente tem colegas, né, já fazendo a assessoria de imprensa na grande imprensa, né, defendendo o Márcio Smelling. São as loucas, elas fizeram um conluio, né, para destruir a vida do coitado do homem, né, nunca foi nada disso. É assustador esse processo, essa reação, né, do status quo, né, nesse avançar. E, bom, quando a gente avança um passo, a gente tem que cravar o pé no chão, né, para não ser empurrada de volta para trás. A luta das mulheres na história é isso. Quando a gente avança um pouquinho, a gente precisa cravar o pé no chão. Porque senão seremos violentadas, seremos atropeladas e vem uma força enorme nos empurrando para trás, tentando fazer com que a gente retroceda. É muito difícil. É muito difícil.
É bom, é só ver o que a gente está passando hoje, né, com a violência política de gênero, né? Sim. Mulheres eleitas, né? Mas como é que é a manutenção dessas mulheres nesse espaço? Como é a vida das mulheres nesse espaço? Eu estava lendo ontem um texto da Áurea Carolina, ex-deputada federal pelo pessoal de Minas Gerais, dizendo por que ela desistiu, por que ela não se candidatou à reeleição, por que ela não foi candidata sendo líder das pesquisas a prefeita em BH. Nossa. É um desabafo, né, que assim, é impossível não se colocar no lugar dela, sabe? No sentido de era um lugar conquistado que precisava ser mantido, que etc. Não desista, mas a que preço? A que preço? A vida da pessoa que está ali, né, naquele espaço, sofrendo aquela violência, é um inferno, se torna um inferno. E a gente não tem só a Áurea Carolina, né? A gente tem a Manuela Dávila, a gente tem. A Manuela Dávila tem essa situação, né? Que a filha bebê no colo apanhou. Assim, a gente. As violências são tantas, né? Contra as mulheres, assim, é um mundo tão difícil de enfrentar. E aí tem sempre essa, assim, o movimento feminista que luta contra a violência, que faz o enfrentamento à violência, essa violência cotidiana, né, do machismo e tal, da violência física, inclusive, a gente está sempre dizendo, denuncie, denuncie, denuncie. Mas o mundo, para quem denuncia, é muito difícil, porque as mulheres são revitimizadas várias vezes, né? Uhum. E no caso do feminicídio, então, o que a gente vê, o que a gente viu, o que a gente comprovou é que as mulheres são reassassinadas quantas vezes o patriarcado quiser. Nós seremos reassassinadas inúmeras vezes mais depois. Toda vez que a história for contada. A Ângela Diniz é esse o caso. Uhum. Ela foi reassassinada várias vezes. Chegou ao ponto do Carlos Drummond de Andrade se perceber isso, né? E escrever a respeito disso, né? Que ela estava sendo reassassinada durante o julgamento do seu assassino. Uhum. Foi ela que foi julgada, né? E é sempre isso, é sempre nós que estamos sendo julgadas, sendo condenadas, é sempre nós que estamos na berlinda. E essa é uma questão muito séria. E a imprensa é parte disso, é parte desse mundo. E ainda a gente teve casos recentes também dentro desses heróis, né? E surgiu um questionamento interessante no Twitter que teve o ator Ezra Miller, que faz o Flash, né? Esse filme que saiu agora, que ele é judeu, né? E o tenor Huerta, que fez o Namor no Pantera Negra. No Pantera Negra 2. E aí começaram a levantar a questão, mas olha que azar que pegaram duas figuras representativas de um grupo, né? De grupos que sofrem violência, e aí pega logo o que faz alguma coisa desse tipo, né? Para que é acusado. No caso do Ezra Miller, ele foi também julgado e condenado, mas não pagou por nenhum crime que cometeu. E agora tem as acusações contra o tenor Huerta de assédio sexual. Ele nega, mas ele mesmo se afastou de trabalhos na Netflix, né, só pesquisar um pouco sobre isso. Mas aí eu achei até interessante que a Sueli Feliziane, que é uma maravilhosa também, né, da Bíblia Preta, que comentou, e ela comentou exatamente essa questão. A questão não é a importância deles na representatividade, eles são homens. É todo um sistema que vai protegê-los e que, então, não adianta pegar porque esse homem é representante de todo um grupo que sofre violência, mas porque ele está debaixo de uma estrutura muito maior que o protege nesse sentido, né? E é um mundo que propicia, que permite, né? E a gente diz no livro que os homens matam as mulheres porque nos odeiam, porque podem e porque decidem assim, porque podem decidir assim. E essa questão de todas as violências, né, cometidas é isso, assim.
E essa questão dos heróis, né, em filmes, ela é muito emblemática nesse sentido, porque eles são elevados à categoria de heróis, assim, tem aquele rosto ali, né, que é confundido daí com o personagem, né, e está elevado à categoria de herói e parece que assim, tá acima da humanidade, está acima do bem e do mal. Bom, não está. Né? E a coisa dos crimes contra mulheres é nada mais humano e nada mais típico de homem do que isso. Né? Bom, achar que não fazem, ou que não faria, tá na conta justamente do senso comum. E a coisa de ser o herói, bom, é só né, que diz é quase uma ironia no sentido, na coisa, no todo. Né? Com certeza. Porque os homens já são endeusados, né? Eles já são colocados nesse lugar, né? Do não cometeria, né? A gente está tendo uma novela agora que está falando sobre isso, né? Uma mulher que não acredita que o cara, assim, eu não acredito que ele seria capaz de estuprar. Bom, todos os homens são capazes de estuprar, né? É só ele querer. É só querer, é essa a questão. É só querer. Então, assim, não é que o que torna alguém capaz, né, de cometer esse crime, né, o crime contra a mulher? É só a oportunidade e a vontade. Sim. Porque, bom, o mundo todo gira age nesse sentido da permissão, né? Aos homens tudo, às mulheres nada. As mulheres a culpa, né? Nada não. Somos a culpa sempre. A culpa pelo mundo, a culpa por tudo. Bom, e tu que trabalha muito com a questão da religião, né? A culpa é o nosso fardo, né? As mulheres são culpadas de tudo no mundo, absolutamente tudo. Então, assim, parece que respirar, né? Existir, estar, ser, já nos torna culpados de alguma coisa. Se a gente estiver numa situação um pouco dúbia, um pouco mal explicada, e não restam dúvidas. Né? Sobre os homens, sim. Sobre os homens, sim. Sobre os homens há dúvidas, né? Sobre os homens não se acredita. E aí tem a questão da palavra, né? É a questão da palavra que pega. A palavra do homem tem um peso, né? E a gente usa no livro uma frase da Marielle Franco. Eu nunca vou esquecer desse vídeo, assim, ele ecoa, a voz da Marielle Franco ecoa na minha cabeça sempre. A minha palavra é de mulher mais vale. Ela está fazendo um pronunciamento num lugar extremamente machista, extremamente inóspito às mulheres, e principalmente para uma mulher preta, que é a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, e ela diz isso, assim, a minha palavra é de mulher mais vale. E essa é uma frase muito emblemática, né? E aí quando a gente diz isso no livro, vai dizer assim, a nossa pesquisa é de mulher, mas vale. Está aqui, a gente comprovou, a gente levantou os casos, a gente explicitou aonde está a voz passiva, aonde está o abuso do suposto, aonde os verbos no futuro do pretérito estão usados, né, são usados, e como são usados, e para quê, e qual a função disso, teria, poderia, sempre em dúvida, né? Sim. E aí, bom, teve um caso que a gente analisou que era tanto suposto que era quase um suposto crime. Tá? Tinha o corpo ali, mas era um suposto crime. Alguém matou aquela mulher ali, né? Aquele corpo morto não estava ali por nada, por obra do acaso. Né? Alguém matou. Mas parecia, era tanto suposto, era tanto colocar em dúvida para conseguir safar o assassino, o suspeito, né? Que, bom, se cometeu o absurdo de escrever 5 supostos numa mesma matéria. Que é um. E aí, só para puxar um outro gancho, é que essa narrativa de feminicídios, a gente observou com relação ao feminicídio e comprovou, mas com relação aos crimes de gênero, né, em geral, é o antijornalismo que é praticado. Porque a gente aprende na faculdade, no fazer jornalístico,
que quando que a gente precisa manter a objetividade, ter a redação mais simples, escrever da forma mais simples e direta possível, né? E a gente precisa responder logo no início da matéria, a partir do título, 5 perguntas: o que ou quem, quando, onde, como e por quê. São essas 5 perguntas que a gente precisa ser respondidas já no primeiro parágrafo, né? Certo. Bom, se perde a objetividade quando vai se narrar um feminicídio, completamente. Não se responde essas perguntas, a preocupação não é essa, né? E eu sempre digo que quando entra um feminicídio numa redação de imprensa, numa redação jornalística, entra junto o fantasma do crime passional. E aí se passa a especular o que a vítima, qual motivo a vítima deu para ser assassinada, e bom, chega a se fazer essa pergunta no meio da matéria. De um crime com 14, 20 tiros, com 5 tiros no rosto, com não sei quantas facadas, qual a motivação? Bom, com 20 facadas, com 5 tiros no rosto, a motivação é ódio, né? Não há outra resposta. Então, como que uma pessoa racionalmente consegue ainda se perguntar qual a motivação? Com uma pessoa que esfaqueou tantas vezes, o corpo já estava morto, né? Deu tantos tiros no rosto de uma pessoa. Eu sempre comparo, inclusive, os casos. A Marielle Franco foi vítima de um feminicídio político. A Ângela Diniz de um feminicídio chamado feminicídio íntimo, né? Esse feminicídio, esse crime privado, né? Entre elas, 40 anos, basicamente, né? De distância, né? Entre um crime e outro, quase 40 anos, mais de 40 anos, na verdade, né? 1976, 2018. Elas morreram com 5 tiros na cabeça, no rosto. A Marielle com 5 tiros na cabeça, a Ângela teve 4 tiros no rosto, um não acertou. Mas é um ódio tão grande ao ponto de querer desfigurar a pessoa. Tirar a face, desfigurar, descaracterizar a pessoa. Desconstituir, aniquilar. Essa é a palavra, né? A palavra certa é essa, aniquilar. Bom, isso é ódio. E aí também que nesse ponto que a gente diz que todo feminicídio é um feminicídio político nesse sentido, né? Porque quando tem um ódio a um conjunto de pessoas com determinadas características, bom, isso é político, né? Isso é social, isso é construído culturalmente e isso pode ser destruído culturalmente também. Então, a nossa atuação e a coisa do livro é nesse sentido, assim, e esse repensar o nosso olhar quando a gente vê as notícias, né? E essa coisa sempre quando coloca o crime do homem em dúvida, né? A palavra da mulher em dúvida, a gente precisa aprender a duvidar daquilo que a gente lê. Nesse sentido, assim, ó, e sabendo que nesta cobertura que está sendo feita, nessa apuração, ela foi feita por alguém que segue ou não segue regras, mas que segue um padrão, né? E esse padrão é para amenizar para o homem, né? E para culpabilizar ou para corresponsabilizar a mulher. Essas coisas que a gente precisa ter em mente quando está lendo, né, uma notícia, para não ter aquilo como um dogma, né? Tipo assim, ó, é assim, essa é a verdade. Olha, eu acho que foi de extrema importância tudo que você disse, até, né? Colocou aí extremamente catártico para mim, né? Também, porque já sofri vários tipos de violência, né? Por parte de homens. Todas nós. Todas toda... as mulheres sofreram, né? Toda mulher tem uma história de horror para contar, toda. Exato. E até na minha posição como teóloga, né? Que é um espaço de maioria homens, né? Masculina, e que uma postagem minha sobre um texto hebraico
causa tanta dúvida sobre a minha qualificação que um homem branco, barbudo, falando não vai causar tanta dúvida se ele falar a mesma coisa. E qualquer homem se sente no direito de desqualificar o que a gente está dizendo, né? A gente vive isso nas redes sociais todos os dias. Todos os dias um homem coloca a nossa fala, o nosso saber em dúvida. Todos os dias a gente passa por isso. Algumas mulheres tangenciam isso, né? Vão, tipo, desviando, né? Como, assim, como quem desvia de tiros, né? Para não ser tão atingida, para conseguir sobreviver. Mas isso exaure as nossas forças, né, de atuação no mundo, porque a nossa atuação ela poderia ser muito mais... porque a gente sofre muito daquela coisa da síndrome da impostora, a gente já sofre disso, a gente já tem isso, né? Será que somos capazes? Será que a gente se auto-sabota? Enfim, a gente já faz isso normalmente, né? E não é à toa. E quando a gente vai colocar o nosso saber no mundo, quando a gente vai fazer nossas afirmações, sempre vai aparecer um homem para te questionar. Ele não pode ter conhecimento nenhum, ele pode não ser nem da área, mas ele vai questionar, ele vai dizer que não é sério e vai ou dizer a mesma coisa. Ou querer me explicar o que eu acabei de dizer. Querer dizer para a gente como a gente deve fazer o nosso trabalho, como, enfim, ensinar para a gente daquilo que a gente está falando, daquilo que a gente sabe. Esse é o mundo que a gente tem, né? Esse mundo misógino, machista que a gente tem, que a gente enfrenta todos os dias. Sobreviver a ele, conseguir produzir conhecimento e conseguir atuar nas nossas áreas já é um ato heróico. Né? Nós somos heroínas de nós mesmos todos os dias, né? Só de sobreviver nesse mundo. Mas é impressionante como a gente parece que a gente ainda, a nossa geração ainda vai morrer afirmando até o último dia, né, que somos capazes, enfim, repetindo isso para nós mesmos, né, para poder seguir. Eu atuo para que as gerações futuras não passem por isso, né, até o esgotamento dos recursos deste planeta. Seguimos lutando, né? Seguimos lutando. Muito obrigada, de coração, por esse tempo que você dedicou para falar aqui, né? Gravar e abrir tudo o que você tem construído, né? Junto com tantas mulheres e tantas forças de batalha. E assim, em nome de todas as mulheres que foram mencionadas aqui, né? Nós seguimos lutando e seguimos não desistindo, né? Desculpa se eu me emocionar aqui, mas não é muito fácil. Mas é isso, né? Nós somos essa multiplicidade e somos emoção. Assim, foram muitas as lágrimas que a gente derramou escrevendo esse livro e toda vez que a gente fala nele, dói um pouquinho, sabe? Porque quando a gente passa assim no livro, assim, foram tantas mulheres assassinadas, né? São tantos, e a gente não conseguiu, sei lá, falar nem de 1%, né? A gente não conseguiu exaltar a memória de nem 1% de todas essas mulheres, mas para todas as mães e para todas as filhas que perderam, né, mulheres nas suas vidas, para a misoginia, né, para essa morte brutal, horrenda, que a gente fez e para que não morram mais, né, principalmente, para que não sejam mais assassinadas. E principalmente para que a imprensa passe a tratar com um mínimo de respeito, né, um mínimo de dignidade. Eu só queria que a imprensa fosse humana, nesse sentido, né? Defender, assim, cumprisse o seu dever ético da defesa dos direitos humanos. Se fizesse isso, né, ao pé da letra, já daria conta do que a gente, de toda a nossa crítica, né, já daria conta de responder. Com certeza. Quero publicamente agradecer por isso, que mudou muito a forma até mesmo de eu me defender, de eu agir no dia a dia,
não admitindo mais qualquer tipo de discurso a meu respeito. É uma alegria saber disso, Ângelo, porque é para isso também, né? Que eu e a Vanessa fizemos o livro. E assim, quero agradecer também pelos 2 exemplares que você vai disponibilizar. Eu vou sortear, numa live de sorteios, eu vou sortear 2 exemplares deste livro aqui. E então nós vamos fazer isso na próxima live de sorteios que vai ter, né? Com os 2 exemplares, e agradecer a sua presença, toda a sua fala, até mesmo a abertura de parte da sua experiência pessoal, né? Que é também marcada por muito sofrimento e violência, como toda mulher, né? E obrigada pela sua luta e pelo seu Twitter maravilhoso. Eu vou colocar as redes da Nid, da Niara, desculpa, as redes da Niara aqui na descrição desse vídeo no YouTube. Vai ter também o link da leitura do capítulo da Eloá que eu fiz, vai ter na descrição. E as redes da Niara todos, né? E depois qualquer questão, né, que você vai me passar, qualquer link que você queira que divulgue, eu vou colocar na descrição do vídeo, tá? E quero agradecer de coração por você ter aceitado, Niara, essa. Eu falei Nid por causa do seu Twitter, né? É Nid Oliveira. É Nid Oliveira. Aí eu dei a Nid. Nid Oliveira 71, porque é o ano que eu nasci, não é porque eu seja um 71, não. Meu Angela até o 007 lá no Instagram, ninguém. O povo imagina de tudo por causa disso, mas é só porque não tinha outra possibilidade. Mas, ó, Nid Oliveira 71, né? Todas as minhas redes é a mesma. E aí eu vou colocar de qualquer maneira na descrição e quero mandar meu abraço virtual aí que chegue em você de agradecimento, e você pode ficar à vontade para despedir do pessoal e falar o que você quiser. Muito obrigada, né? Só tenho a agradecer, foi um prazer. É sempre um prazer conversar, é sempre um prazer conversar sobre o livro, é um prazer conversar contigo, né? E, bom, o livro está aí, né, no mundo. Foi o livro que me tornou escritora, né, dessa minha mudança de profissão. É o meu primeiro livro da Vanessa, então é a nossa estreia, né, no mundo, nesse mundo da literatura. Eu já estou escrevendo outro livro, né, esse bem mais pessoal. E, bom, continuamos, né? Continuamos na luta. O livro já vai fazer quase um ano, já tem 1 ano e meio de lançado, a gente segue fazendo lançamentos e sessões de autógrafo, porque parece que foi ontem, né? Parece que eu acho que por muito tempo ainda vai ser atual. Mas é isso, agradeço o espaço, agradeço todos os espaços sempre que tenho para poder falar a respeito disso, poder falar das mulheres, são tão poucos, né? Sim. Que a gente tem, e eu te agradeço imensamente, Ângelo, por abrir essa possibilidade, né? E principalmente de poder fazer essa crítica, né? Porque onde que a gente vai criticar a imprensa? Na imprensa, obviamente que não. Então, só em espaços alternativos mesmo. Então é isso, um beijo, querida, um beijo para todos, muito obrigada. Obrigada a todos que assistiram até aqui, né? E comentem, curtam, compartilhem, tornem-se membros do canal. Aqui é um espaço de apoio mútuo. Então, toda a comunidade de membros é que patrocina esses vídeos, inclusive as lives e as oportunidades para a gente continuar crescendo e construindo conhecimento de uma forma decolonial, questionando as narrativas ao nosso redor. Um grande abraço a todos, a todas e a todes, e até a próxima, pessoal.